Oi, gente, aqui quem tá falando é o Luiz e hoje nós vamos estar falando sobre trovadorismo nessa aula de português. Só que, antes da gente entrar no trovadorismo de fato, nós vamos antes entender o contexto histórico dele. Porque eu sei que é chato, mas literatura e história são dois conceitos que caminham juntos, lado a lado. Então, para a gente entender trovadorismo, a gente tem que entender o contexto histórico do trovadorismo. Bom, qual o contexto histórico que vocês estão vendo aí na tela? Vocês podem acompanhar no slide. Esse slide que vai aparecer para vocês, ele já está super resumidinho. Eu até recomendo que vocês copiem para vocês poderem ler depois. Ele está muito resumido. Contexto histórico: Portugal em processo de formação. O que eu quero dizer Portugal em processo de formação? Portugal ainda não era reconhecido como país e eles estavam começando a delimitar suas fronteiras, organizar os feudos, né, que falavam português, no português da época, né, e eles estavam começando a delimitar as fronteiras de Portugal como um rei. Idade Média, dos séculos XII ao século XV. Aqui, quando a gente fala de Idade Média, nós já estamos falando da baixa Idade Média, da Idade Média em decadência. Né? A gente aqui já estava saindo da Idade Média para entrar na Idade Moderna. Feudalismo eu não vou estar entrando aqui nesse vídeo num contexto amplo de Idade Média e feudalismo, mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui separado sobre Idade Média, feudalismo e história, só vocês deixarem embaixo. Feudalismo, que era aquele sistema que você tinha uns lotes de terra e uma pessoa que mandava e os outros que obedeciam, né, geralmente eram os servos. Relação de vassalagem, é exatamente essa história de feudalismo. Você tinha um rei maior, que obedecia às ordens da igreja. Ele escolhia um senhor feudal, nomeava um senhor feudal, né, delimitava os lotes, e esse senhor feudal contratava os empregados, os nobres, que iam viver lá dentro desses lotes, dentro dessas fronteiras. Classes sociais imutáveis, você não tinha pessoas que saíam de uma classe para outra, você não tinha, por exemplo, um camponês que virava senhor feudal, ou um senhor feudal que virava rei, ou um senhor feudal que virava papa, você não tinha isso, as classes sociais eram imutáveis. Hereditariedade, o que se entende por hereditariedade bens e títulos passando de pais para filhos, riquezas, castelos, títulos passando de pai para filho. Teocentrismo, o que se entende por teocentrismo? Deus no centro de tudo. Nessa época da Idade Média se entendia que Deus estava no centro do universo e tudo girava em torno de Deus e para Deus. Cruzadas, que eram as guerras santas organizadas pela Igreja Católica, que eles organizavam expedições para conquistar outras terras que não pertenciam naquele núcleo daquele país. Peste Negra, que foi a grande pandemia que arrasou a Europa por parte da Idade Média, matou cerca de um terço da população da Europa. Igreja Católica, como instituição religiosa oficial da Europa, a gente tem que lembrar que nessa época a única fé, a única religião permitida era a católica, e a Igreja Católica mandava em tudo. Ela era a instituição que mais tinha poder. E ciência e arte censuradas. Nós precisamos lembrar que, como nós estamos falando de Igreja Católica, todo mundo era católico, você não estudava ciências e você não praticava arte. Tanto a ciência quanto a arte eram voltadas para a religião. Bom, agora que a gente entendeu o contexto histórico, a gente pode entrar no que foi o trovadorismo de fato. O que se entende por trovadorismo? Cantigas e poemas que eram cantadas por um trovador. O trovador era quem produzia e o trovadorismo, essas cantigas e poemas, eram cantados em festas e em jantares da nobreza. Então, o que era um trovadorismo? Cantigas e poemas que eram produzidas por um trovador. Principais características do trovadorismo: produções literárias da época. A gente tem que lembrar que, por todos os estudos serem censurados e tudo voltado para a religião, o que se entendia por literatura era algo muito resumido. Você não tinha esse contexto hoje que a gente tem de literatura. Que hoje nós temos livros, nós temos jornais, nós temos jogos, nós temos N coisas que se entende por literatura. Nessa época, não. Nessa época, tudo que se entendia por literatura era coisa relacionada à religião ou ao trovadorismo.
que eram as grandes produções literárias da época. Elas eram produzidas em galego e português, era um português antigo, arcaico, não é o português que se entende por hoje, que nós precisamos falar que principalmente o português que nós aprendemos no Brasil é uma mistura de várias outras línguas. Tradição oral, o trovadorismo era todo produzido oralmente, que nós podemos lembrar que não era todo mundo que tinha acesso à leitura e à escrita. Só grandes pessoas, grandes nobres ou grandes membros da igreja podiam ler e escrever. Você não tinha todo mundo que podia participar da escrita, não era tão simples como era hoje. Musicada, que geralmente elas eram canções, elas eram acompanhadas de violão, de harpa, de tambores. Você tinha atores também, né? Era mais ou menos uma representação teatral, como eu já coloquei aqui embaixo. Às vezes tinham presenças de encenações teatrais. Quando o autor achava necessário, eles contratavam atores, contratavam músicos para ficar aquela coisa linda. Era meio que uma orquestra. Literatura da alta nobreza, sua alta nobreza tinha, aqui né, já está destacado, ela era produzida durante festas e jantares do alto escalão português. Nós tínhamos, elas eram produzidas sempre por homens, porque, como eu já disse, não era todo mundo que podia ler e escrever. Então, só os homens que podiam produzir, não que as mulheres não participassem. As mulheres participavam geralmente tocando instrumentos ou fazendo encenações, ou mesmo cantando em vozes de fundo. Tinham presença de encenações teatrais, como eu já falei, eles organizavam grandes teatros, e elas dividem-se em líricas e satíricas, que nós vamos estudar agora. As líricas têm duas subdivisões, as líricas de amor e as líricas de amigo. As líricas de amor, elas vão se tratar de um amor impossível, de um amor platônico. Ela tem uma submissão amorosa à dama. Então, nessa aqui, nós vamos sempre ter um homem que ele é apaixonado por uma mulher do alto escalão, de uma classe social maior que a dele. Aqui eu já coloquei aqui embaixo, mulher de classe social mais elevada. É uma coita amorosa, um sofrimento amoroso, ou seja, ele sofre de amor. Ele é sempre um homem que se apaixona por uma mulher no qual ele não pode viver, ela não liga pra ele. Ele tem um sentimentalismo exagerado, que a canção toda vai girar em torno do homem lamentando a mulher que ele se apaixonou. E aqui embaixo eu coloquei uma observação, que às vezes acaba com o suicídio do homem. Que o homem ele é tão apaixonado pela mulher que ele prefere morrer a ficar sem ela. Então quando ele percebe que eles não podem ficar juntos, ele se suicida. E nós temos as cantigas líricas de amor, de amigo, perdão, gente. As cantigas líricas de amigo, elas são o oposto da de amor. Nas cantigas líricas de amigo nós já temos o amor realizado. São duas classes sociais iguais ou semelhantes. Um casal que se apaixonou, casou, vive a vida deles, teve seu amor realizado. E ele vai relatar as saudades que o eu lírico feminino tem de um amigo ou de um namorado. Geralmente nós temos um eu lírico feminino que ele vai desabafar com a natureza. Geralmente ela vai pra floresta, falar com os animais, que ela vai relatar as saudades que ela tem do amigo ou do namorado que foi, geralmente, pra guerra. E nós temos as cantigas satíricas. Essa, gente, se as líricas nós estávamos falando de sentimentos, as satíricas nós estamos falando do oposto. Nós estamos falando de brigas. Porque as satíricas tinham como função criticar pessoas ou instituições. E elas também têm suas subdivisões. Nós temos as cantigas satíricas de escárnio, que essas jogavam uma crítica suave, indireta. Ela não mencionava o nome da pessoa que era criticada, que era satirizada. Ela geralmente era uma coisa subentendida, né? Que você deixava subentendido que você estava falando aquilo de tal pessoa, mas você não citava. É meio que você chegar com a pessoa e falar: sabe aquela menina que estava ali? Você não cita o nome, mas todo mundo sabe que você está falando daquela pessoa. E nós temos as cantigas de maldizer, que essas são uma crítica pesada, uma crítica direta. Ela menciona o nome da pessoa que está sendo ridicularizada. Ela utiliza palavrões, xingamentos, palavras de baixo calão. Essa realmente era para criar contenda. Eles vão chegar no meio da apresentação e falar: fulano fez isso em tal lugar, eu vi com tal pessoa. Ele vai xingar fulano, ele vai usar palavras que não eram usadas pela nobreza.
Enfim, essas são realmente para humilhar a pessoa. E aqui, isso não faz parte do trovadorismo. Só que uma coisa importante de se dizer quando se fala de literatura portuguesa ou literatura da Idade Média em geral, nós estamos falando das novelas de cavalaria. O que eram as novelas de cavalaria? Eram histórias e aventuras que contavam sobre os feitos de um herói ou de um cavaleiro. Geralmente esse herói era um homem devoto a Deus e à igreja, era um homem super religioso, e ele fazia um feito tão grande que ele se tornava um herói, que é o exemplo da famosa história do rei Arthur, de um homem que tira a espada da pedra, se torna rei, né, de um simples plebeu, tira a espada da pedra, se torna rei, conquista várias terras e sempre devoto à igreja, porque era uma forma de você convencer as pessoas a se tornarem religiosas, era meio que uma propaganda. Você tá falando desse herói que fez várias aventuras e ele era totalmente devoto a Deus. Bom, gente, é isso. Se você entendeu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se você não entendeu, comenta aí que eu vou estar tentando esclarecer sua dúvida. Se inscreve no canal e deixem sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça, que eu vou estar fazendo o mais breve possível. Um abraço e tchau.